Boa noite, Clarice. Oi, Cássio. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tu estás aí? Tô aqui, aham. É que minha câmera do computador ela não funciona. Parou de funcionar. Ah, tá. Tu vais ficar sem câmera, então, todo o evento? Isso, infelizmente ela não abre. Ah, Eu que tento, pena. mas aham. Tá, tá Tem bem. sido assim. Aham. Mas tô aqui. Aham. Tu estás aí, tá. Tá bem. Estou. Cássio, não sei se foi tu que tirou propositalmente o som do videozinho, esse ou não? Não, posso colocar ele. Posso Não, tentar não, colocar ele. não necessariamente. Deixa eu ver aqui. Hum, vamos ver. Foi? Tá tendo som? Deixa eu aumentar meu volume. Tá bem baixinho, né? Tá, mas Deixa eu ver se Cássio, consigo. Cássio, deixa assim. É, Porque eu vou te dizer que eu deixa acho assim? até Tá. essa música É, alta. eu, por mim, não precisava ter som, mas. Tá bem, tá bem. Deixemos assim. Clarice, vai precisar passar Oi. algum slide? Ela me disse É que vai, abrir. que ela tem slides, mas que a E princípio ela conseguiria ela compartilhar. consegue, tá. É que às vezes Ah, eu alguns disse, eu não disse para ela sabem. que se ela precisar de alguma ajuda, a gente está disponível, tá? Isso. Tá. Ótimo. Tá, mas a princípio ela me disse que saberia. Tá bem. Oi, Bruna. Oi, boa noite, tudo bem, Clarice? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Prazer em te conhecer. Prazer também. Boa noite, Bruna. Boa noite. Tu tens duas de ti, Bruna? Não, eu acho que não. Tá, aqui para mim aparece Bruna Detone e outra Bruna Detone. É.
Boa noite, pessoal. Olá, boa noite a todos, todas. Já são 20h05. Temos alguns minutinhos para o pessoal ir chegando. Acho que podemos ir iniciando. O que que tu achas, Bruna? Pode ser, sim, Clarice. Tá bem. Então vamos lá, né? Vamos dar início a mais uma das nossas quintas psicanalíticas aqui do Instituto Horizontes, né? Com mais uma atividade preparatória para a nossa jornada, que vocês estavam assistindo agora há pouco o vídeo, né, de divulgação, que ocorrerá agora nos dias 15 e 16 de agosto no próximo mês, está chegando, né, gurias? E hoje vamos então assistir a Bruna Detoni, né, que vai apresentar a sua tese para nós, como a qualificação de professoras pode impactar o ambiente e o desenvolvimento do bebê. A Bruna é psicóloga clínica, doutora em educação, mestre em psicologia social, especialista em psicoterapia psicanalítica da infância e adolescência, membro efetivo da Associação Francesa La Cause des Bébés. Pelo menos eu acho que é assim que fala, hein, Bruna? Hum. Bruna, então, te passo a palavra, tudo contigo. Eu quero dizer que depois nós abriremos um espaço para a gente conversar um pouco ao final da apresentação da Bruna. Também, quem quiser ir mandando algum comentário, questão, pode ir enviando pelo chat que a gente lê depois, tá? Então tá, Bruna, tudo contigo. Passa a Obrigada, palavra. obrigada. Obrigada, Clarice. Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos ver se vai dar certo. E aí vou me organizar também aqui para enxergar um pouquinho vocês. Eu queria começar também agradecendo ao convite, né, do Instituto Horizontes para vir apresentar, então, um pouquinho da minha trajetória aqui do doutoramento, né? Eu vou falar um pouquinho da minha tese e também da experiência do trabalho no Labinf, né? E daí vou explicar um pouquinho também para quem não conhece o que que é o Labinf. A Clarice já me apresentou, então, e já apresentou aqui a minha fala. Eu começo sempre, como eu não sei como vai ser, assim, né? Fazendo, não sei se está passando a lâmina. Tá passando para você? Não, não. Então, peraí, vou trocar. Agora foi? Então tá. Agora foi. Tá bem, a Clarice me apresentou já, né? Mas eu vou falar um pouquinho também de quem eu sou, da onde eu venho, né? Eu sou psicóloga clínica, estou formada já fazem 20 anos. Trabalho em Porto Alegre no consultório, então, né? Moro, resido em Porto Alegre, mas trabalho também há 14 anos na saúde pública do município de Taquara, né? E atualmente eu sou responsável lá pelas ações em saúde mental de crianças de 0 a 5 anos. Isso foi uma mudança mais recente, porque entraram mais psicólogos na equipe, e eu tenho me qualificado, enfim, né, para trabalhar cada vez mais com os bebês e as crianças pequenas, então fiquei responsável agora, nesse momento, por essa faixa etária lá. O meu mestrado foi em psicologia social, né, em que eu fiz um estudo da parentalidade e de um trabalho de escola de pais,
que é um trabalho que é feito por uma associação, né, que se chama Escola de Pais do Brasil. Então, avaliei algumas questões da parentalidade antes e depois de passar por um ciclo de debates que eles oferecem, né? Sou membro, então, da Associação Francesa La Cause du Bébé e, mais recentemente, então, em março desse ano, doutora em Educação, em que eu fiz um trabalho sobre desenvolvimento integral e intervenção a tempo, uma proposta de formação de professores de berçário, que eu vou falar mais detalhadamente para vocês. Atualmente, então, sou membro do LABINF, porque enquanto no doutoramento eu fazia parte do Laboratório das Infâncias da PUC, e agora sigo, então, como colaboradora, fazendo alguns trabalhos ainda lá. E sou membro também do GEP, que é o Grupo de Estudos em Psicologia e Educação, que já está completando os seus 11 anos, completou 11 anos esse ano, e que então, permeia os seus estudos e o trabalho pelas questões aí da psicologia e da educação, né? Eu acho que são um pouquinho para vocês conhecerem como é que eu cheguei nessa proposta de tese, assim. Então, contextualizando, né? Acho que desde a minha formação inicial de psicologia e durante todo o meu percurso de profissional, apesar de não trabalhar diretamente em escolas, né? O trabalho com a educação, ou enfim, né? O olhar para as questões da educação sempre fez parte, assim, da minha trajetória. E os bebês entram também desde a minha formação na psicologia, mas a partir da especialização em infância e adolescência, a partir da observação de bebês, né? A gente, no SEAPIA eu fiz a minha formação no SEAPIA, observação de bebês do método Sterbic modificado. E depois do trabalho com os bebês, por um período eu fiz parte também do setor de intervenções precoces, que atualmente é o setor de atendimento ao pais-bebê lá. Conheci dentro da Sociedade de Psicologia e depois, como parte do GEP, a Norma Beck, que é uma psicóloga já falecida, mas que trabalhou muito próxima do pediatra, o Salvador Célia, o Dr. Salvador Célia, e que também me inseriu nessa caminhada assim, do estudo com os bebês. O Vitor Guerra, que também foi me apresentado por intermédio da Norma Beck. E mais recentemente eu tenho estudado muito sobre os bebês, os saberes do bebê, enfim, questões de desenvolvimento e pesquisas atuais sobre os bebês com a Érica Parlato Oliveira, né? O meu mestrado eu já comentei com vocês. O doutorado, então, foi na PUC, no LABINF, e dentro do doutorado eu já ofereci também cursos e oficinas, né, e cursos de extensão de formação para professores ou para profissionais que trabalham com bebês, né, sobre a temática que também foi oferecida na pesquisa. E acho que uma parte importante, assim, dessa minha proposição de pesquisa de doutorado foi também as experiências de trabalho na clínica e na saúde pública, principalmente uma experiência de formação de professoras, então, lá junto ao município de Taquara, que a gente fez um trabalho transdisciplinar, pelo menos eu, uma fono e uma pedagoga, né, com professoras, primeiro de professoras de apoio e aí de todas as séries, todos os anos, e depois mais específico com as professoras do berçário. Tudo isso, então, foi contribuindo para que eu fosse montando a minha proposta, né? Então, mais precisamente sobre a minha pesquisa de doutorado, a tese é intitulada, então, o desenvolvimento integral de bebês e atenção às possibilidades de intervenção a tempo, uma proposta de formação para profissionais da creche, né? E foi desenvolvida, então, na PUC, com auxílio da CAPES, e dentro do LABINF também, o Laboratório das Infâncias. O meu objetivo, então, principal era evidenciar como a formação de educadoras pode contribuir para uma ressignificação da atuação delas nos espaços educativos, de modo a potencializar o desenvolvimento dos bebês e favorecer a identificação de possibilidades de atenção e intervenção a tempo. Para chegar, então, nessa proposição, eu tinha algumas questões que foram norteando, assim, o meu trabalho, e eu divido elas aqui com vocês. Como o trabalho de educadores de bebês possibilita acompanhar o processo de desenvolvimento, considerando a intencionalidade do bebê nesse processo, quais as relações possíveis entre os espaços pedagógicos e do cotidiano da creche e da educação infantil,
com possibilidades de promoção de desenvolvimento integral, como os conhecimentos sobre o desenvolvimento do bebê contribuem para qualificar a experiência dos bebês e das educadoras no cotidiano, e como a ampliação da articulação intersetorial entre as áreas da saúde e da educação, voltada para a formação de educadoras, potencializa mudanças no ambiente da escola, possibilitando, então, encaminhamentos assertivos e uma intervenção a tempo junto aos bebês. Então, essas eram algumas das questões que, né, me passavam no momento da minha proposição. E a minha proposta, então, de tese era de que conhecer sobre o desenvolvimento e saberes do bebê possibilita olhar para ele como um sujeito de desejo, que age com intencionalidade nas suas relações com o outro, e dessa forma qualifica o trabalho desenvolvido nas creches e contribui para a percepção de quando tem algum descompasso, tornando possível a realização de encaminhamentos assertivos e intervenção a tempo, né? A partir daí, eu fui então fazer uma pesquisa que a gente chama na educação de estado do conhecimento, né? Então, fui atrás de ver o que tinha de publicação, quais eram as pesquisas que estavam acontecendo, né, ou tinham já acontecido em torno do tema que eu estava pesquisando. Eu pesquisei principalmente esses três bancos de dados, que é o banco de teses e de dissertações, o Cielo e o PubMed, no período de 2017 a 2025. Eu escolhi a data a partir de 2017 em função de ser o momento em que saiu aquela lei de avaliação de desenvolvimento psíquico no SUS, né? Foi uma obrigatoriedade, e entendendo que os bebês, eles estão hoje em dia muito mais presentes diariamente na creche do que nos serviços de saúde, talvez a creche, então, como um lugar que vai nos ajudar nesse serviço, assim, nessa avaliação. E eu pesquisei, então, esses descritores, né? Creche, ou educação infantil, ou berçário, ou educação, e desenvolvimento infantil, ou desenvolvimento, ou bebê. E, então, saúde, intervenção a tempo e formação de professores. A partir daí, então, eu encontrei 42 publicações no total, 27 entre teses e dissertações, 10 artigos no Cielo e mais 5, então, artigos do PubMed. Aqui eu trago uma tabela para vocês mais ou menos visualizarem, assim, né, o que foi que eu encontrei e como é que eu distribuí isso em categorias. Eu fiz essa pesquisa em 2 momentos diferentes da minha construção, assim, da minha tese. Então, de 2017 a 2023, eu encontrei alguns artigos e teses, dissertações, no banco de teses e dissertações e no Cielo, né, que foi o período ali de 2017 a 2023. Na verdade, 2023 foi o momento em que eu fiz a minha qualificação do projeto de pesquisa, né? Então, depois da qualificação, eu tive sugestão de incluir a PubMed e refiz essa busca de 2023 a 2025, em janeiro deste ano, para ver o que tinha mais, né, aparecido de achados nesse sentido. Então, o que eu encontrei, assim, materiais a respeito do desenvolvimento infantil e qualidade de vida, né, discussões a respeito do papel das profissionais e do ambiente na educação infantil, algumas pesquisas documentais, assim, pensando a BNCC, enfim, e outros regimentos dentro da questão da educação infantil. Muitas proposições de trabalhos, enfim, de N formatos, assim, sobre formação de profissionais da educação infantil, muitas formações levando em consideração a metodologia IRD, algumas trazendo a abordagem Pickler, né? E a respeito de sofrimento psíquico e intervenção a tempo, eu encontrei somente uma publicação na minha busca de 2023 a 2025, então a minha primeira busca não tinha encontrado nenhuma publicação com este termo como descritor.
E aí, óbvio que eu não vou trazer para vocês cada categoria, porque senão a gente não teria tempo de ver o restante, assim, né? Mas o principal, eu acho que eu trago do estado do conhecimento dessa pesquisa inicial é que ela confirma o espaço potencial da creche para a promoção de desenvolvimento integral. Então, outras pesquisas já vinham colocando sobre isso, né? E reconhece, então, a necessidade de compreender sobre o desenvolvimento integral e as reais necessidades dos bebês e proporcionar espaço de trocas e de escuta para essas educadoras, né? E aí destaco de 2023 a 2025 uma publicação com a temática do sofrimento psíquico e a intervenção a tempo, valorizando o berçário como um espaço de coparticipação na construção da subjetividade do bebê. E é uma tese, se eu não me engano, aqui do Rio Grande do Sul, aqui da nossa região. Como metodologia daí da minha pesquisa, então, né? Eu fiz uma pesquisa-ação em que a construção da pesquisa ela foi se dando a partir do que foi sendo pesquisado, então visando a transformação e uma melhor compreensão da realidade. Como é que eu organizei isso? Né? Eu fiz um questionário online, um questionário sociodemográfico, em que eu entreguei para as instituições que participaram da pesquisa. Foram 4 escolas de educação infantil que tinham berçários e recebiam bebês de 0 a 18 meses. Então, nessas 4 escolas, esses questionários foram respondidos pelos profissionais que depois fizeram parte do restante da minha pesquisa, né? Então, o questionário era sobre a instituição, sobre o bebê e a experiência do trabalho. Esse questionário foi respondido, então, por 16 profissionais, entre professoras e coordenadoras pedagógicas. Teve uma entrevista semi-estruturada, então, que foi realizada com 2 profissionais de cada escola, uma coordenadora pedagógica e uma professora. No total, então, eu entrevistei 8 profissionais, né, das escolas participantes. E eu realizei também observação não participante, né? Depois de realizada os questionários e as entrevistas, eu fui nas escolas para conhecer as turminhas dos berçários, né? E aí eu fiz 4 observações em cada berçário, com registro, então, em diário de campo. Foram 4 berçários, 2 escolas públicas e 2 particulares, né? E no total, nessas turminhas, tinham 32 bebês, então tive acesso a esses 32 bebês. Ao final disso tudo, eu fiz a proposta dessas participações iniciais, dessas pesquisas iniciais, eu fiz uma proposta de formação para as professoras e para as coordenadoras pedagógicas. E depois, então, no final, eu fiz um grupo focal, que foi realizado, então, depois do grupo dessa formação, com registro em diário de campo pelas auxiliares de pesquisa. Então, eu contei nesse grupo e durante todo o processo de formação com 2 auxiliares de pesquisa, que foram também fazendo registros em diário de campo, né? Do grupo focal, então, participaram 12 profissionais. Depois eu vou explicar com mais detalhes, se tiverem dúvidas, vocês me falem. A partir disso, então, depois que eu fiz as entrevistas, os questionários e as observações, eu fiz uma primeira etapa ali de análise dos dados da minha pesquisa, onde eu cheguei, então, nessas 3 categorias, né? E eu fiz uma análise de conteúdo nos moldes de Bardan. Então, as categorias foram o bebê como sujeito ativo no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, o papel da educadora e do ambiente da creche no desenvolvimento do bebê, e um outro olhar sobre o bebê e seus saberes, possibilidades para a promoção do desenvolvimento integral no cotidiano do berçário. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, então, para vocês. Então, a primeira categoria, ela traz principalmente a percepção do conhecimento das profissionais das participantes, né, sobre o desenvolvimento do bebê e seus saberes, como que elas percebem o bebê, o que que elas entendem das questões de desenvolvimento e das pesquisas mais atuais. Então, 10 delas disseram que conhecem, identificam e acompanham as pesquisas, né, mais atuais a respeito do bebê, do desenvolvimento, dos seus saberes. 4 disseram que tinham uma ideia sobre os marcos do desenvolvimento, né? Uma falou não reconhecer os marcos de desenvolvimento e não, né, não está acompanhando,
E uma pessoa marcou mais de uma opção, então invalidando ali a resposta. Seguindo, assim, os questionários, as perguntas, então eu perguntei quais eram os autores conhecidos do desenvolvimento que elas tinham referência, né? E aí apareceram essas respostas, Piaget, Vygotsky, Freud, Winnicott, e aí outros muito pouco citados, né? Érica Parlato, Erickson, Montessori, Paulo Freire, Allenby, Vallon. Outro trouxeram a BNCC, ou as diretrizes curriculares, e trouxeram também a Reggio Emília, mas a Reggio Emília não é uma autora, né? A Reggio Emília é um modelo de método educacional, né? É um lugar onde tem, né, um trabalho desenvolvido. E aí me chamou a atenção, na verdade, que são autores importantes para a gente pensar questões de desenvolvimento, mas são autores que já estão, né, como diz a Érica Parlato, são do século passado, né? Já estão precisando se atualizar nesse sentido. Depois a gente seguiu, então, na entrevista conversando e nas observações a respeito da comunicação e do brincar do bebê, que são dois aspectos muito importantes, né? E aí o que foi aparecendo e de que forma eu fui também discutindo do bebê, da linguagem multimodal do bebê. Então, todas percebem que o bebê se comunica de diversas formas, né? Com gestos, com expressões faciais, com o choro, né? Apesar de não entenderem sempre o choro como uma comunicação. A importância, então, da disponibilidade para escutar e para interagir, no sentido da comunicação, né? De que é importante para o bebê que tenha um adulto que esteja ali disponível para escutar e para interagir com ele, né? A importância de como a gente se comunica com o bebê, como que a gente fala com ele, o tom, o ritmo, a musicalidade, né? E mesmo assim, a cultura ainda de um bebê pouco ativo, que não entende e não comunica de si. Então, apesar de no discurso vir falas de que o bebê comunica, de que a gente conversa com o bebê, de claro que ele conversa com a gente, enfim, né? Na prática, muitas coisas aconteciam na minha observação que, na verdade, não levavam em consideração as comunicações do bebê, né? Então, enquanto a gente ainda precisa, na prática, mudar um pouco como é feito. Sobre o brincar, então, teve tanto um destaque, uma valorização da importância e do brincar, né? E ao mesmo tempo também na prática uma desconsideração, às vezes, do que é o brincar para o bebê. Como é que o bebê brinca? O que ele precisa usar? Quais são os materiais? Né? Então vi que isso era uma questão também importante, né? Elas trouxeram que a exploração do corpo, dos objetos, do outro e do ambiente fazem parte do brincar, mas muitas trouxeram também que o bebê não brinca com os brinquedos, ele não pega um brinquedo e brinca. Ele se interessava por outros materiais, outras coisas, e às vezes não entendendo essa exploração do bebê como também parte dessa brincadeira, né? Também a questão das intenções e das comunicações por meio da brincadeira. Isso também apareceu bastante, né? E a questão da disponibilidade do adulto e da organização do ambiente para que a brincadeira aconteça, para que o brincar e a exploração aconteça, né? Então, essa foi a primeira categoria. Depois, então, eu trouxe uma discussão a respeito do papel da educadora e do ambiente da creche para o desenvolvimento do bebê. E aqui também com a ideia de discutir como qualificar o trabalho, favorecer, então, o desenvolvimento integral e da aprendizagem, né? Então, pensando as questões do papel da educadora, muito vi com elas sobre a questão da motivação e da escolha, assim, de trabalhar como professora de bebês, né? Qual é a motivação? Se foi uma escolha, se era um sonho, se foi o que apareceu, enfim, né? E muitas trouxeram motivações muito ligadas com a sua família, assim, com a história de família, que tinham pais professores ou pais que trabalhavam na educação.
a questão do encantamento com os bebês e, ao mesmo tempo, os desafios que perpassam, né, o trabalho com os bebês. Também apareceu muito. Uma questão também que chamou atenção foi a troca das professoras ao longo do processo, né? Então, eu fiz o questionário com uma pessoa, depois, na hora de entrevistar, já não era mais aquela, era outra, e também as coordenadoras pedagógicas me colocaram muito, assim, sobre essa dificuldade de encontrar pessoas que estejam disponíveis e entendam a importância do trabalho com os bebês, né? Então, isso é uma questão também que permeia bastante. E a questão das funções, então, da professora, né? Que seria de criar vínculo, de acolher a família, de observar, de mediar, de cuidar, de organizar os espaços e pensar as propostas pedagógicas, ainda observar e registrar. E aí também quando eu me dei conta disso tudo, assim, né, quanto trabalhoso é isso tudo, penso que querer que elas façam uma avaliação do desenvolvimento do bebê, ou que elas estejam, né, nesse lugar de quem vai avaliar o desenvolvimento, talvez não seja o ideal, mas poder qualificar o conhecimento delas para que elas possam acompanhar melhor esse desenvolvimento. E aí poder indicar uma avaliação, quando elas percebem um descompasso acontecendo, acho que a gente fica mais dentro da realidade do trabalho delas também. Seguindo, então, a respeito do papel do ambiente, né? Gonzalez, Mena e Eyer, eles colocam que um ambiente bem estruturado, ele nos dá dicas de como nos comportamos nele, né? Então, pensar em como organizar o ambiente para que a criança, o bebê, possa estar também aproveitando e explorando ao máximo esse ambiente, né? Por que que eu trago isso, assim? Porque uma das preocupações é com relação à segurança do ambiente, o tamanho do grupo e a proporção adultos-crianças, né? E acho que essa é uma preocupação geral. Mas também a questão da sala organizada e com o material ao alcance dos bebês, assim, né? Algumas salas tinham esse material e essa forma de organização da sala e outras não, né? E eu percebi que aquelas que têm uma organização que fica ao alcance dos bebês e pensada para os bebês, elas têm, proporcionam uma maior autonomia e uma menor dependência desse bebê, né? Da educadora, enfim, né? Da professora, favorecendo essa exploração e interação dos bebês e possibilitando que elas observem os aspectos do desenvolvimento. Elas conseguem ficar um pouco mais distanciadas e poder observar um pouco mais o que esse bebê está explorando, né? Em algumas salas que eu visitei, que os coisas não ficavam ao alcance dos bebês ou que estava ao alcance não podia ser alcançado, tinha um trabalho muito grande, assim, de ficar controlando, então, ou, né, dando um jeito de que os bebês não chegassem ou não acessassem onde eles não poderiam estar. Então, esse cuidado é uma coisa importante. E a outra questão que eu trago é a questão das propostas pedagógicas, assim, né, que fica, às vezes, não fica muito claro como é que se trabalha, então, as questões pedagógicas no berçário com os bebês. E tem um discurso do protagonismo infantil que nem sempre é o que na prática a gente enxerga, assim, né? Então, a importância de colocar as rotinas de cuidado, alimentação, trocas de fralda, sono, enfim, né, dentro dessa proposta que é pedagógica, faz parte, então, do cuidado, né? E ainda algumas questões, assim, né? De que forma a organização das rotinas consideram que o bebê comunica de si, né? E às vezes uma rigidez com relação aos horários e as organizações e as propostas da rotina da semana, em algumas escolas e uma flexibilidade um pouco mais tranquila em outras, por exemplo, né, com horários de alimentação, ou horário do lanche, ou horário de dormir, né? Então, em alguns lugares que eu participei da rotina, o horário tinha que ser cumprido mais à risca. Em outros, daí levava em consideração o momento que a criança estava daquele dia na rotina, assim. Então, uma criança que chegou muito cansada, chegou e dormiu,
não era acordada para poder fazer a sua alimentação, ela ficava dormindo, quando ela acordava, ela ia fazer a sua alimentação, né? Em outros lugares, o horário de dormir era o horário de dormir, o horário de comer era o horário de comer, enfim, não levando tanto em consideração ou não tendo essa flexibilidade do que estava acontecendo ali naquele momento. E a importância da observação e do registro do que é observado, assim, com relação aos bebês, né? Então, a importância de considerar o bebê como um participante do processo, na construção do ambiente das propostas, né? De poder ajudar as professoras a entenderem o quanto esse registro e essa observação é importante, né? E pode ser o que elas mostram ali do seu trabalho ou do trabalho desenvolvido. Então, são muitos os aspectos com relação ao papel, né, da professora e do ambiente a serem considerados. E aí eu trago algumas coisas que eu fui pensando também. Então, o espaço que acolhe os bebês em diferentes momentos do desenvolvimento. Então, são bebês que alguns estão no chão, ainda não se locomovem, outros já estão engatinhando, explorando um pouco mais, e daí tem aqueles que estão já dando os primeiros passos, e às vezes todos na mesma sala. Como é que a gente consegue, ou de que forma a gente pensa, então, esses espaços para poder adequar a todos esses momentos acontecendo, né? Porque recebem bebês em momentos diferentes. O suporte para as professoras e a prática pedagógica, né? Então, o importante que é que a gente possa estar oferecendo um suporte para que elas possam estar desenvolvendo esse trabalho. O espaço como um parceiro pedagógico, né? Então, poder pensar o espaço pode ajudar também, né, na organização da rotina e na organização da, enfim, de todo o ambiente ali. E a educadora como reguladora dos materiais e brinquedos, né? Ela vai estar ali também entendendo quando que precisa daqui a pouco fazer uma outra proposta, trocar o material, inserir um material novo, né? E trago também o Celso Gutfreund, que fala de proporcionar bons encontros, assim, o quanto é importante também que esse seja um espaço onde a gente tenha bons encontros, né? Que esses bebês e essas crianças pequenas possam ter bons encontros. Seguindo então para a terceira categoria, né, um outro olhar sobre o bebê e seus saberes, possibilidades para a promoção de desenvolvimento integral no cotidiano do berçário. Aqui a ideia é discutir então o espaço potencial do berçário para a promoção do desenvolvimento integral, na medida em que a gente entende o bebê como ativo, com intencionalidade que se comunica, né, e trouxe a fala de uma coordenadora pedagógica, então, para ilustrar um pouco, né, ela diz que saber sobre os bebês e o desenvolvimento dessa faixa etária eu acho que eu sinto falta, né? Falta da formação na pedagogia. O magistério não se fala nessa faixa etária, acaba não. E esses cursos de educadores também, assim, tudo educadores assistentes. É muito superficial. Eu acho que o grande desafio da escola que eu vejo é poder olhar para essa faixa etária e poder promover, então, esse conhecimento no ambiente escolar. Referentes ao desenvolvimento dos bebês, a potencialidade. Então, é muito importante a gente estar fazendo essas observações e eu conseguir fazer algumas observações e perceber o quanto, em alguns momentos, essas professoras conseguiam fazer essas conexões, assim, referente ao desenvolvimento dos bebês, e em outros momentos não, né? A observação e o registro do desenvolvimento, então, e as explorações e interações, elas sinalizam objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos campos da experiência da BNCC. Então, também de poder fazer um link com o documento que rege a educação infantil nesse momento, que é a BNCC, né? De quanto a gente observar o desenvolvimento já nos dá também material para colocar ali sobre os campos de experiência que são colocados na BNCC, né? E muito visível a questão do desenvolvimento motor, então tem uma maior compreensão sobre o desenvolvimento motor e é muito mais fácil da gente poder enxergar, assim, né? Tanto as observações que eu fiz, né, que eu consegui acompanhar de alguns bebês marcos importantes ali, né? Um bebê que estava engatinhando e começou a ficar de pé e caminhar até que ele deu os primeiros passinhos durante todo esse período de observação que eu fiquei, que foi um mês e pouquinho.
eu consegui acompanhar isso, assim. Então fica mais visível a gente poder enxergar essas questões que têm a ver com o desenvolvimento motor, por exemplo. E aí, perceber os descompassos ou o sofrimento, mas também ter um olhar, e principalmente ter um olhar para os saberes do bebê, o que ele comunica, como ele comunica, né? O que que ele tem desenvolvido, o que que ele sabe, enfim, de poder proporcionar, então, espaços de formação que levem em consideração não somente a atualização a respeito do bebê e do seu desenvolvimento, mas também contemplem momentos de troca de experiência e reflexão e construção contínua para essas professoras, né? E a partir disso tudo, então, foi quando eu propus a minha formação, né, a proposta de formação. O nome da formação foi Docência com Bebês, Desenvolvimento Integral e Possibilidade de Intervenção a Tempo. Foram oferecidas 5 vagas para cada escola, totalizando 20 vagas. Tive 15 pessoas inscritas, então, dentre as quais 13 obtiveram o certificado de participação. E a formação ela aconteceu nos meses de março e abril de 2024. Foram encontros semanais, 5 encontros, né, de 4 horas de duração. Os encontros aconteceram na Escola de Humanidades da PUC e no Labinf, né? E o corpo docente, então, foi constituído por uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma pedagoga e um educador físico. E contou também com 2 auxiliares de pesquisa e com registros, então, em diário de campo. Como é que a gente organizou, então, essa formação? A gente organizou nesses temas, assim, né? Apresentação, aspectos gerais e principais conceitos, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento emocional, os saberes do bebê, o brincar do bebê, questões da docência na educação infantil, a organização dos espaços no berçário, identificando sofrimento e descompassos no desenvolvimento, os instrumentos de avaliação do desenvolvimento, possibilidades de intervenção e, por final, o encerramento, então, e avaliação com o grupo focal. Então, há reflexões e algumas considerações, enfim, construções que a gente foi fazendo a partir do debate ali da formação e do grupo focal, né? Então, as participantes trouxeram muito as possibilidades de conhecer sobre o desenvolvimento do bebê e os seus saberes, foi muito importante, né? Refletir sobre a docência nos berçários e também destacar o papel das professoras e a organização dos ambientes e a importância dos cuidados, assim, né? Isso favorece as explorações, as interações e as descobertas do bebê. E a necessidade também de estabelecer parcerias, elas trouxeram muito, assim, do quanto foi importante esse espaço de formação e de poder estar debatendo com outras pessoas de outros locais, assim, né? Porque às vezes também a gente propõe as formações dentro de cada uma das escolas, e aí fica também muito restrito ao nicho de cada escola, né? Então, de poder debater com pessoas que também são pessoas de fora. E veio muito também a questão de um entusiasmo, assim, né? De poder fazer a diferença na vida desses bebês. Então, de elas poderem compreender o quanto, entender sobre o que elas estavam ali estudando e pensando juntas, poderia fazer diferença na vida desses bebês que elas acompanham. Aí, para ilustrar, também trouxe essa nuvem de palavras, assim, que eu fiz antes e depois, né, de fazer a formação. Então, do meu lado esquerdo aqui, não sei de você. Essa parte aqui é antes da formação e aqui é depois da formação, né? Então, antes da formação, elas trouxeram, assim, 3 coisas que o bebê sabe. O que estava mais em destaque era engatinhar, brincar e rir. E tinha muitas outras questões ali, né, que elas traziam. E 3 coisas que o bebê não sabe: comer sozinho, falar e caminhar. Depois da formação, então, elas colocaram o brincar, o comunicar, o interagir e o comunicar-se como mais destaque, né? Trazendo a importância de poder entender sobre a questão da comunicação, do quanto o bebê realmente comunica sobre si, assim, né? E sobre o que o bebê não sabe, foi muito difícil, ficou muito tempo para elas responderem.
porque eu acho que elas se impressionaram do quanto o bebê já sabe sobre tantas coisas, e as respostas foram verbalizar e escrever, assim, as mais em destaque, né? Que realmente são coisas que ainda fica mais difícil para o bebê. Então, antes e depois das nuvens de palavras, foi possível perceber uma mudança no olhar a respeito da comunicação dos bebês e com os bebês, né? E o entendimento de que o bebê sabe muito mais do que acreditavam anteriormente. E aí eu trouxe aqui também o relato de uma auxiliar de pesquisa que uma das participantes relembra, então, uma das colocações da pesquisadora, que afirmou ser importante observar o que o bebê já faz, o que ele já tem constituído, para pensar o que será proposto a ele. Sobre o cuidado, ela percebe que às vezes ficam tão focadas na atividade e nos recursos que acabam se esquecendo de olhar, de observar. E aí, como considerações finais, então, da tese, eu trago que oferecer espaços de formação para os profissionais que atuam com bebês no berçário tende a contribuir de forma a qualificar a percepção e o olhar para o bebê e as suas comunicações, além da observação e o registro relacionados ao desenvolvimento, né? Eu penso que é muito necessário repensar as formações atuais e o que elas oferecem e de que forma a gente pode incluir essa discussão nos currículos e nos planejamentos anuais das instituições, tanto as instituições creches, quanto as instituições formadoras de profissionais que estão ali atuando com os bebês. Na medida em que a gente permite esse novo olhar para o bebê e entende que ele nos comunica sobre ele, a gente passa a levar em consideração também a sua comunicação, para pensar a forma como nos dirigimos a ele e como ofertamos espaços e materiais, né? E isso proporciona, então, uma série de outras mudanças, de forma que qualifica o olhar, as relações, o ambiente, facilitando a observação do processo e desenvolvimento de cada bebê. E, por consequência, a identificação dos descompassos, favorecendo encaminhamentos e possibilitando as intervenções que se fizerem necessárias. Aí, sobre a tese, eu vou passar um pouco também para uma outra experiência que eu tive no meu doutoramento, que foi a oficina de brincar com os bebês e as crianças pequenas, né? Quem me conhece e me acompanha deve ver que eu posto de vez em quando nas redes sociais. Foi uma possibilidade de fazer, oferecer essa oficina ali junto no Labinf. Essa oficina, ela está acontecendo a quinta edição agora, e a ideia justamente é, além de receber os bebês e poder fazer essa observação dos bebês, é ter ãh, profissionais, enfim, estudantes que possam estar ali junto, participando e treinando esse olhar e essa observação, podendo entender mais sobre o desenvolvimento do bebê, né? Então, um pouquinho sobre o laboratório lá, para quem não conhece, a gente já teve uma mudança, então, a primeira foto ali era o nosso primeiro espaço, lá em 2021 ou 22. Com a coisa da pandemia, eu às vezes fico um pouco perdida. Depois, a segunda foto é o nosso espaço atual, né? Que a gente está ali no prédio 9 agora, ali da PUC. E a gente já teve esse verão agora, a gente teve então uma reforma no espaço, então já tem um piso um pouco melhor ali para a gente poder estar com as nossas crianças. E essas são algumas das arrumações também que a gente fez do espaço para poder estar recebendo os bebês com as suas famílias. Então, o Labinf, né, falar um pouquinho do Labinf, ele é um espaço de pesquisa interdisciplinar vinculado à Escola de Humanidades da PUC, destinado ao protagonismo das infâncias na universidade. Ele consiste, então, em um espaço onde as experiências das crianças acontecem, visando a aproximação da educação básica e do ensino superior através da pesquisação, pensando as infâncias no eixo interdisciplinar. Compõe o laboratório profissionais e estudantes da educação e da saúde que atuam junto às crianças, e a coordenadora do laboratório é também a minha orientadora do doutorado, a professora doutora Andréia Mendes dos Santos. A oficina, então, ela foi criada a partir da constatação da necessidade de espaços para os bebês estarem junto aos seus cuidadores, bem como possibilitar a observação e o conhecimento dos profissionais e estudantes da saúde e da educação que se ocupam dos bebês sobre o seu processo de desenvolvimento e interações.
Ela é um espaço-tempo planejado especialmente para potencializar o brincar do bebê em contato consigo, com o espaço, com os materiais não estruturados, com os outros bebês e com os seus cuidadores, sob a observação, então, da nossa equipe. Aqui tem alguns registros, então, de momentos da oficina com alguns bebês. E aí, retomando e já finalizando, então, né? Destaco aqui a necessidade da gente estar atualizado, né, sobre as pesquisas, sobre os saberes do bebê, sobre as questões do desenvolvimento, né, a importância de poder qualificar o olhar para o bebê daqueles que se ocupam do bebê, de qualificar também a escuta do bebê e dos pais e ou responsáveis, né, de poder pensar propostas de ação e de intervenção e de como chegar, então, nesses bebês e como a gente se faz conhecer também no nosso trabalho, assim, né, de que a gente tem um trabalho para ser desenvolvido com esses bebês. A importância também dos espaços e trocas de discussão das equipes, né? E de proporcionar a prevenção e a promoção de saúde integral desses bebês. Então, de que a gente possa estar fazendo a diferença, assim, na vida de muitos desses bebês. Aqui eu trouxe algumas das referências que eu usei na apresentação, né? Já coloquei aqui a minha tese como referência, ela está disponível já no banco de teses também. E tem um artigo meu que tá para sair também sobre o doutorado, eu posso estar avisando quando ele sair, quando tiver tudo certinho. E é isso. Acho que fechei no tempo. Muito obrigada, Bruna. Muito interessante tua tese, tua proposta, muito pertinente, né? Muito importante. Enfim, né? Para a gente refletir, pensar e também fico pensando aqui nas gurias, né, Renata? Tu já levantou a tua mão, né? Que trabalham nas escolas, que imagino que as cabeças também ficaram bastante pensantes. Enfim, né? Está aberto para discussão. Eu vou passar primeiro a palavra para Renata. Obrigada, Clarice. Obrigada, Bruna, pela apresentação. Para mim, o tema que a Bruna traz, ele é de extrema importância. Talvez as pessoas não se deem conta, né? E por que que muitas vezes não se dão conta? Primeiro, porque a educação é a prima pobre de qualquer área de conhecimento, né? Sempre relegada, assim, a segundo, terceiro plano. Podemos, inclusive, ver as remunerações dos professores ou de quem quer que trabalhe na área da educação, né? Sempre muito aquém, sempre muito aquém da dignidade humana, eu diria, né? Porque, enfim, o que vai remeter a uma dificuldade de qualificação, eu acho que isso é importante, né? E, enfim, poderíamos aí discutir muito sobre isso. Mas o que que acontece? A gente discute muito isso no grupo com a Lasnik, né? A Ada tá aí, não sei se tem mais alguém do grupo hoje, mas a gente discute isso muito com ela, quando a gente traz, assim, a experiência da creche, então considerando creche 0 a 3 anos, né? E da escola infantil depois de 3 a 6. Quando a gente traz essas experiências de escola e aponta para ela que no Brasil, apesar dela ser franco-brasileira, né, ter muito contato com o Brasil, mas assim, esta realidade brasileira é que as crianças passam muito tempo, muitas crianças passam muito tempo dentro das creches. E eu não acho ruim, né? Muito pelo contrário, eu trabalho há mais de 30 anos, 30 eu sou formada, eu, né, venho de magistério, fiz um ano de estágio em educação infantil, então são mais de 30 anos dentro de escola. Nunca fiquei fora de escola nesses 30 anos, né? Então, assim, eu sou totalmente a favor da escola infantil, porque eu vejo que muitas vezes é o recurso, inclusive de saúde mental, e não estou falando de classe menos favorecida, estou falando, inclusive, de classe média, média alta, que é o que eu trabalho atualmente, inclusive nas minhas escolas, né?
acredito que a educação infantil é salvadora muitas vezes. E a educação infantil como um todo, como instituição, a professora da educação infantil e a equipe que está ali, né? Nós que detectamos as dificuldades e encaminhamos. Então, elas nem têm muita dificuldade de entender essa história da creche. Ah, mas não era para ir para creche, tinha que ficar em casa. Hoje ela já não questiona mais tanto, né? A Deda pode falar aí também. Mas por quê? Porque na França e em outros países, as crianças, às vezes até 3 anos, vão ficar em casa. É outra realidade, né? E, e a gente tem mostrado para ela, então, assim, através das nossas experiências aqui, exatamente isso, o quanto é possível na escola infantil detectar essas dificuldades. Claro, nem todo mundo tem uma equipe como eu tenho, né? Com várias psicólogas, não só psicólogas, psicanalistas, que têm uma formação, ainda por cima estudam com a Lasnik. É assim, é o top do suprassumo, né? Mesmo assim, a gente não consegue muitas vezes dar o suporte necessário, porque aí entram as resistências, as dificuldades das famílias, tem uma série de coisas envolvidas. Mas assim, o tema da Bruna é extremamente importante, né? Visto não só a proximidade com a jornada e mostrar, inclusive para a Lasnik, né, a importância da educação infantil no nosso país, mas para os colegas todos que estão aqui, pena, né, que também de novo, talvez o tema acabe não sendo tão relevante. Os bebês na psicanálise nem sempre foram relevantes. Eu acho que a gente tem que marcar isso também, né? Esses dias eu comentava, nem sei onde eu estava, mas eu comentei sobre isso. A 2016, eu acho, 18, 16, o Congresso da FEPAL teve como principal palestrante o Bernard Goes em Cartagena, e foi criticado. E muita gente não foi assistir a Conferência Magna porque era o Gozi falando de bebês, né? Vejam bem assim que a psicanálise ligada à IPA, né? Bom, a FEPAL, não, nem todos consideravam importante ouvir sobre bebês. Acho que isso mudou um pouco, mas mesmo em psicanálise a gente sabe que os bebês ainda estão muito fora, né, dos estudos das intervenções. Mas, enfim, vou parar de falar. Reforço, né, a importância do tema que a Bruna traz, para que possamos cada vez mais olhar para a educação infantil e para o papel que ela tem, sim, não só na detecção, mas inclusive na intervenção. Porque quem quer fazer, faz, né? Assim, quem tem uma equipe ou se não tem, monta uma equipe e pode, inclusive, bom, buscar intervenções, não exatamente todas terapêuticas, sim, mas não no sentido de tratamento, mas pode buscar intervenções e essas intervenções são, sim, passíveis do desenvolvimento desse bebê, e não só dos bebês, claro, né? De todas as crianças que estão ali. Obrigada, Bruna. Teu tema, para mim, é extremamente relevante e obrigada a quem está nos assistindo aí. Obrigada, Renata. Acho que realmente, assim, é um tema super importante e fiquei pensando enquanto tu falava do quanto a gente conseguiu visualizar lá no município de Taquara, quando a gente fez o trabalho dos professores, a forma como as crianças chegavam encaminhadas, o quanto mudou e o quanto elas começaram também a chegar mais cedo para gente, para atender, né? Elas chegavam já com 6, 7, 8 anos, com dificuldades já muito estabelecidas, quando não chegavam mais velhas, assim, e já chegam agora, tem chegado para psico, chega de 2, 3. É difícil ainda entenderem que a psico faz alguma coisa com os bebês. Eu tô batalhando nisso, assim. Então, os bebês, eles chegam para fono ou para nutri, né, primeiro. E aí, como a gente agora tá lá com uma equipe multicare integrada, a gente tá também conseguindo debater e esses bebês estão chegando mais cedo também para mim, né? Mas é de extrema relevância, assim, e fez uma diferença bem importante, assim, durante o período que a gente fez esse trabalho. Atualmente a gente não está fazendo, né? Teve mudanças de gestão, enfim, na prefeitura, e se optou por fazer outras coisas nesse momento, né? Mas foi aonde partiu a minha ideia de poder transformar isso na minha tese de doutorado, assim. Que legal. E que bom que eles estão chegando mais cedo para ti, porque essa continua sendo a nossa briga, né? E para quem já nos ouviu falando também. Por isso a vinda da Lasnik de novo, 2 anos depois, porque aquele projeto que a gente tinha em 2023 de conscientizar mais os pediatras, né? Os profissionais que estão na ponta e que vêm esses bebês diariamente, não, desculpa, mensalmente
pelo menos no primeiro ano de vida, que esse profissional se desse conta das dificuldades do bebê e pudesse encaminhar, né, para os profissionais, para o sensório motricista, para físio, para, enfim, né, para a própria psicóloga. E a gente evoluiu nesse sentido muito pouco em 2 anos, né? Agora, o que tem de gente inscrita da educação na jornada é impressionante. Né? Pessoal de escolas infantis, de APAES, de prefeituras que estão investindo na jornada. Então, de novo, revela assim, né? A gente tenta atingir um público porque entende que aquele público é o que está na ponta, né? Que seriam os pediatras, os médicos de família, enfim. Vamos continuar tentando atingir, mas a gente se dá conta que tem um outro público sedento por essas formações, né? Carente dessas formações, e que tem tanta possibilidade quanto os demais. O problema é que às vezes vai pegar um pouco mais tarde esse bebê, já vai pegar a partir de 1 ano, né? Mas tem tantas possibilidades quanto os demais profissionais de detectar esses, enfim, riscos, atraso do desenvolvimento, seja o que for, né? E aí, a partir disso, poder encaminhar. Só vou fazer mais um comentário. Eu trabalhei 5 anos numa escola em Taquara, no Dorothea Schefke, então eu tenho uma identificação profunda com o município. De 96 até 2000, eu era psicóloga da escola. Esses dias eu reencontrei até umas alunas, acho que tá até aí a Fernanda Lanz. Descobri que ela era aluna lá na minha época. Eu tô ficando muito velha. As minhas alunas já têm 30 e poucos anos, não dá, não posso vir mais nesses eventos, Clarice. Não sei se a Eda quer falar um pouco também da experiência da escola, né? Eu acho que a gente traz assim, um pouco dessa nossa realidade aí de... E eu tô levando aí os meus 2 grupos, uma escola tem mais, claro, professoras e educadoras que a outra. Uma escola já tem 25 pessoas inscritas para a jornada e a outra tem 10. Então, espero eu colaborar um pouquinho com essas formações. Eu estava te ouvindo, né, Bruna, e pensando, nossa, que coisa necessária isso, né, e a gente tornar isso mais público também, né, de que o teu trabalho possa chegar também em muitos lugares, né, que a gente fica, às vezes, muito solitária, né, nessa ideia, assim, de, não é bem solitária a palavra, mas, assim, é, é um trabalho longo para poder mudar algumas coisas que são, né, transmitidas às vezes também pelas gerações, né? Então, assim, mas minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim, né? E isso acontece, eu acho, dentro da educação também, né, com as equipes, com as famílias, né? Eu acho que a gente vai fazendo esse trabalho também, assim, de poder pensar nesse bebê tão potente, tão ativo, tão comunicador, né? Tão comunicativo. E eu gostei muito, assim, de te ouvir, e acho que, como a Renata disse, assim, acho que faz muito sentido tudo isso, e a gente precisa replicar isso, né? E fazer esses trabalhos mesmo, né? Poder levar essa ideia desse bebê muito ativo que as professoras veem, trabalham diariamente com eles, né? E o potencial que existe de fazer mais ainda, né? E quando a gente faz esse diálogo aí com outras áreas, com outras, né, com outras leituras desse bebê, o bebê ganha muito, né? Então, foi Com muito bom. certeza. Eu acho que esse é um grande desafio, assim, né? De como que a gente leva esse trabalho, então, para atingir a mais pessoas, né? E foi uma questão também que na minha banca do doutorado a gente pensou, né, de que talvez para quem olha uma primeira olhada, pode ser um número de participantes pequeno o que eu tenho, né? Ao mesmo tempo, se pensar que foram 32 bebês que fizeram parte deste momento, mas essas professoras vão estar recebendo bebês todos os anos, né? E vão estar reverberando isso, então, né, com outros bebês, tem um papel multiplicador aí bem importante, né? Acho Isso é fundamental, porque a gente trabalha daí com a possibilidade de prevenção, né?
E aí a gente tem também debatido lá dentro do Labinf, na PUC, de alguma forma, né, de como incluir, né, nas formações da pedagogia, enfim, nas formações, esse, esse assunto de alguma forma. Bruna, temos a Rosângeli e temos também uma questão aqui da Graziela Pinto. O que estaria na base dessa formação para professores? O vínculo, a reanimação psíquica, a observação, o que mais? Não sei se tu já ouves a Rosângela, depois eu te encaminho a fala. O que que tu achas, Bruna? Pode ser? Então, Rosângela, contigo a palavra. Oi, boa noite. Bruna, sou Rosângela, psicóloga aqui da região de Campinas, São Paulo. Eu queria te fazer uma pergunta. Entendo que você fez esse trabalho com as educadoras, mas isso teve um alcance nas famílias? A família entrou de alguma forma no projeto? Ou você percebeu alguma resistência ou alguma valorização, algum apoio? Como é que foi? Você teve a condição de perceber, né, a circulação da família no seu projeto? Vou responder primeiro a Rosângela, então, porque depois a outra pergunta está escrita ali, eu não vou me perder nas ideias aqui. Ah, na verdade, assim, teve muito pouca participação das famílias, né, na pesquisa de uma maneira geral. A ideia era poder fazer uma proposta com as professoras, com a coordenação pedagógica. Teve uma escola que me solicitou, assim, porque todas as famílias assinaram um termo de consentimento, enfim, né? Então tomaram ciência dessa pesquisa que eu estava fazendo. Mas numa das escolas, a coordenadora solicitou que eu fosse na escola para conversar com os pais e explicar eu pessoalmente sobre a minha pesquisa, né? Então a gente marcou um horário, eu fui e foi um pai conversar, né? Então também não teve muito interesse. Não sei se respondo a tua Não, pergunta, mas é. eu formulei essa questão justamente pensando que eu acho que a família também, né, é uma camada, né, para ser pensada, contemplada nesse processo todo. E é claro que a gente sempre vai precisar envolver as famílias quando se trata, né, de crianças e adolescentes, né? Imaginei que houvesse alguma resistência, alguma desvalorização. Às vezes não é nem resistência nem desvalorização, é desinformação, né? Uhum, E mais abaixo ainda, um desinteresse, né? Talvez por uma questão de cultura. Então, acho que quando a Renata fala, né, da importância de ter os educadores na jornada, isso também é da ordem de uma cultura, né? uhum. Então, que a educação tenha a noção, a informação e crie, né, nesses ambientes uma cultura do valor que eles têm nesse trabalho, né, com os bebês. Então, muito legal o seu trabalho, quero ler sua tese. Eu vou procurar. Obrigada. Obrigada, parabéns, Bruno. Eu acho que mas acho que é uma questão importante essa que tu coloca, né? E eu de fato estudei questões de parentalidade, e estudei também os pais, o exercício da parentalidade na minha proposta de mestrado. E acho que é um trabalho muito legal esse desenvolvido pela Escola de Pais. Quem não conhece, depois também pode me solicitar, eu mando informações, enfim. E sempre acaba que, em algumas discussões que a gente tem sobre os bebês, sobre essas questões de formação, enfim, aparece os pais e aparece a necessidade de formação para os professores, assim, né? Na própria fala, na conversa que a gente teve pelo Instituto Horizontes, acho que foi domingo passado, retrasado, com a Lia, surgiu também essa questão, né? Então, eu acho que é
super importante e acho que isso vem de encontro também com a ideia de um trabalho de equipe, ou enfim, da gente poder estar junto com esses bebês enquanto comunidade mesmo, assim, né? De poder estar entendendo que tem, cada um tem um papel que é muito importante nisso, né? E aí eu acho que respondendo a pergunta da Graziella, né? ah, a ideia da formação, pelo menos essa oferecida, né? Imagino que seja essa que ela está perguntando, é de poder pensar os aspectos que têm a ver com o desenvolvimento, né, do bebê. Então, a gente foi pensando o desenvolvimento do bebê, desde o desenvolvimento emocional, e ela tem como base, né, a psicanálise. E claro que o vínculo, a reanimação psíquica são processos importantes, mas eu entendo que a reanimação psíquica é um trabalho que a gente faz na clínica, né? Não na, não na escola. E a observação eu acho que é super importante, né, nesse processo. Mas a ideia é que a gente dê instrumentos. Então, na formação ali, a minha ideia era de que a gente pudesse instrumentalizar ali aquelas professoras, para que elas pudessem entender um pouco mais sobre esse bebê que a gente conhece hoje, né? E que é muito diferente do bebê de 10 anos atrás. E que a gente possa daí, em conhecendo esse bebê, pensar nas propostas de espaços de trabalho, enfim, né, no que a gente está oferecendo então para esse bebê e o quanto a gente está ouvindo ele como um participante, né, desse processo todo. Não sei também se responde a tua pergunta, Graça. Eu acho que a escola, ela não é o local, né, da reanimação psíquica, assim, de fato ela não é, ou não é de direito, mas ela pode ser de fato. Eu acho que isso tudo também vai, claro, de novo eu falo de um lugar, vamos dizer, privilegiado, por ser uma psicanalista, por estudar há 5 anos semanalmente com a Lasnik, fazer supervisão dos bebês, enfim, por N fatores, né? Ter um grupo com a EDA, com mais várias colegas. Mas assim, o caso que a gente vai apresentar na jornada, na verdade que a Lisandra vai, a gente, porque tudo é um grupo, né? Que a Lisandra vai apresentar na jornada, é um caso que foi atendido dentro da nossa escola. Porque era um caso de uma funcionária que nós detectamos, né, o bebê com 4 meses, detectamos os riscos do desenvolvimento desse bebê, se conversou com a funcionária, ela não tinha possibilidade de levar esse bebê em outro horário, pelo horário que ela trabalhava. E o grupo, então, foi levado para o grupo, foi discutido no grupo, e a Lisandra Guilhem se prontificou a atender. E aí nós arrumamos um espaço na escola, numa sala, onde ela ia fazer uma sessão. O André não tá aí, né? Mas o André filmava. Muitas sessões o André filmou. Ela atendia 2 a 3 vezes por semana. Três ela chegou a atender, eu acho, né? Não lembro se ela chegou a atender 3 sessões por semana. Eu acho Duas, que duas. 2 sessões por semana. Então, assim, também vai da boa vontade, né? Das colegas aí que tem escola, escola infantil, de abrir esse espaço, né? E acho que é um cuidado com o profissional que está ali, que nos ajuda diariamente. Enfim, foi um trabalho belíssimo, acho que com muitos resultados também positivos, não só para nós, né? Claro, porque tivemos essa experiência de acompanhar longitudinalmente esse bebê, mas com certeza para a mãe e para o próprio bebê. Vocês vão ver o início dela e como, né, quando se interrompeu o atendimento, como ela estava, né? Então, claro, falo desse lugar privilegiado, né? Privilegiado porque a gente construiu esse privilégio, acho que diga-se de passagem, porque, né, se tem gente aí nos acompanhando que é de escola, escola infantil, bom, né? Solicite formação para a Bruna, venha conhecer as experiências né, as nossas aqui da Tarsila, do Creare, da Horizontes, né? Porque é tudo uma coisa só lá pelas tantas. Vamos compartilhar as experiências, mas que é possível fazer, né?
Acho que essa é uma questão importante, Renata, né? Porque uma das minhas preocupações com a minha proposta de pesquisa era de que ficasse colocado muito nas professoras ou, né, nos coordenadores pedagógicos esse papel de que eles têm que fazer mais uma coisa, além de todas as outras que eles já têm que fazer, né? Mas é diferente se a gente oferece um espaço e oferece uma equipe que vai ajudar a dar conta disso, né? Então, quando tu diz que vocês têm aí essa possibilidade, é porque com certeza tem essa equipe e tem como dar conta disso, né? Mas realmente não é a realidade da maioria dos lugares. Não, com certeza, não tem nem psicólogo, né? A maioria das escolas infantis não tem nem psicólogo. E, de novo, não estou falando das escolas, das creches municipais, estou falando de escola que atende classe média, né? Tem, às vezes, para bonito para dizer que tem. Essa é uma briga, né? Bom, não é à toa que eu tô Mas eu aqui acho que eu há acho que é 30 anos importante. bandeirando esse tema. Porque de certa forma, essa discussão também perpassou, assim, né, as reflexões em algum momento, com as participantes da pesquisa, né, do quanto, é um trabalho que não é tão valorizado e aí é pouco investido, e como é que a gente investe, então, em poder se instrumentalizar e estar atualizado se a gente também não tem essa condição financeira de fazer esse investimento. E eu acho que é uma questão social bem importante, né? A gente entra Sem numa outra dúvida. seara. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem gente disponível, né, Bruna? Eu acho que é Tem isso. gente disponível, podem nos chamar. Tem gente disponível para essas formações, para colaborar. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Não, também não faltam pessoas e qualificadas como tu disponíveis para trabalharem com, né, com educadores, com, Uhum, enfim, professores de modo geral, com escolas. Tem outros projetos aí que a gente conhece também. Então, enfim, eu acho que também uhum, é, né, da boa vontade. Eu sou uma defensora, né? E me orgulho, assim, de ser uma psicanalista com todas as qualificações que eu tenho dentro de uma sociedade psicanalítica e dizer que eu trabalho em escola, né? E a minha identificação é com o Vitor Guerra, porque quando eu uhum, conheci o Vitor Guerra em 1900 e bolinha, 1998, eu acho, o Vitor era um psicólogo que trabalhava numa creche. Ele era, né? Começava a formação psicanalítica, eu acho. Ele tem um livro sobre o maternalito, sobre a experiência dele na relação, no atendimento com as mães, as fantasias paranoicas das mães. Eu adoro aquele livro. Nem tem mais, tem só um xerox. E eu disse, é isso, né? Isso que eu quero ser um dia, assim, né? Eu era recém-formada. Então, me identifico com o Vitor e bandeiro essa causa da educação infantil, da escola de modo uhum. geral, né? Mas da educação infantil muito, assim. O Então, meu adorei te encontro, ouvir. o meu encontro com o Vitor Guerra também se deu através da educação, porque ele foi através do grupo de estudos esse de psicologia e educação, né? Sim, 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 Para projeto. poder pensar essas questões aí lá do JEP. Uhum, Então a gente fez algumas formações com ele presenciais, assim. sim, sim, sim. Que legal. Quem teve a oportunidade de conhecê-lo, né? Quem não teve, bom, segue o legado dele através das publicações, mas Com certeza. que mais, pessoal? Eu fiquei pensando uma outra coisa enquanto tu falou também, Renata, de o quanto às vezes a gente ofertar também essas formações, mesmo que de uma maneira sem custo, não é o garantido assim de que as pessoas vão conseguir também estar participando, porque a gente teve algumas experiências de oferecer cursos de extensão ali na PUC gratuitos. As vagas elas rapidinho elas são preenchidas, né? A gente fica com lista de espera. E aí, quando chega o dia do curso, tem 4, 5, 10, né? Quando teria 50 vagas.
Então, a gente ainda também está tentando entender de que forma fazer essa divulgação e de poder ter pessoas que vão se inscrever e se comprometer em participar de fato. Posso falar aí que eu não encontrei minha mãozinha. Uhum, Eu claro. sou psicóloga, mas também sou funcionária pública, assim, e trabalho em uma fundação do Estado, né, onde a gente, em casas de acolhimento, né, na assistência social, onde a gente também tem as questões dos educadores, né, e a gente trabalha direto com crianças que, bom, são abandonadas e às vezes, né, tem 2, 3, 4 bebês, assim, aí tu tá falando dessa questão, né, que eu achei importante de tu falar primeiro desses marcos, né, da infância, do desenvolvimento, e que muitas vezes a gente, assim, eu, né, claro, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu percebo que muitos colegas, eles ou não têm, ou, claro, pode ser até uma ignorância, ou não, 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 acho que falta algo, fica uma deficiência muitas vezes, né, nesse conhecimento. E eu acho que hoje eu percebo assim que quando eu vou trabalhar assim com hoje, né, com uma equipe, por exemplo, eu trabalho à noite, o quanto muitas coisas eu vou promovendo uma mudança, né? E aí eu fiquei pensando assim numa experiência que eu tive, que eu mudei de abrigo e daí eu fui para uma outra casa. E as minhas colegas eram muito assim, ó, elas guardavam os brinquedos, e tu falou do brincar, né, como, quanto é importante esse... E aí aí eu fui aos poucos, assim, né, para não chegar tão ríspida, tão rígida. Aos poucos a gente foi assim, fui trabalhando essa questão da importância do brincar, da criança dormir com brinquedo, né? Então é assim, porque às vezes educadores ficam tão voltados para uma rotina, uma coisa assim da rotina do dia a dia, né? E que se perdem muitas vezes nessa questão que eu acho que de suma importância, que é poder pensar sobre essa questão do desenvolvimento, do quanto é importante essa questão, né, do brincar que tu trouxe, assim, né? Inclusive, eu faço parte também na Horizontes do grupo Brincar da Josi, né? Que no Instituto tem, na Horizontes tem esse grupo de estudo, somente só com essa questão do brincar. E acho que eu também quero te parabenizar assim, pela tua pesquisa, pela tua tese. Acho que é de suma importância. Obrigada, Rita. Eu acho que sim, tu traz um aspecto bem importante. E aí me lembrei que lá em Taquara a gente já tentou propor também algumas atividades de formação com o pessoal do PIN, por exemplo, que também, né, tá diretamente ali junto com os bebês. E a questão do desenvolvimento e dos marcos do desenvolvimento, mesmo na faculdade de psicologia, eu, quando fiz o meu mestrado, fiz estágio de docência na disciplina de desenvolvimento, e naquele ano era uma disciplina inteira de um semestre, que era desde o bebê até a velhice. Né? Então, assim, mesmo na faculdade de psicologia, a gente não vê assim tão espaçado, enfim, tão detalhado o desenvolvimento como eu acho que deveria. Né? Quem dirá em outros lugares, assim, né? Ou até a questão dos cursos de assistentes, enfim. Acho que a gente precisa pensar nisso. Às vezes a gente está também estudando mais as patologias do que o que é esperado ali do desenvolvimento, né? E acho que a gente tem que fazer esses passinhos de formiguinhas. Aonde a gente está passando, a gente está deixando, né, alguma coisa. E, enfim, tem que pensar que isso vai deixar uma sementinha que vai florescer ali. Bom, pessoal, nós já estamos a 21h25. Eu só queria falar também que me peguei pensando no nosso estágio, né, Renata? E que a gente também se depara com os estudantes de psicologia como, vamos dizer, isso tudo uma grande novidade. Então, acho que entra disso que tu estavas falando, né, Bruna, dessas sementinhas que se vão
tentando plantar, né, por aqui e por ali, né, e torcendo para que floresçam. Mas, enfim, né, vamos encerrando. Quero agradecer de novo, Bruna, tua disponibilidade de vir aqui conosco, dividir a tua tese, né, colocar a gente a plantar sementinhas, junto com esse trabalho todo que a equipe aqui da Horizonte, da comissão, tem feito, no sentido de promover esses eventos preparatórios para a jornada, e que nos encontraremos também lá na jornada para debater, né, com mais profundidade tudo isso. Convidamos a todos, quem ainda não se inscreveu, que se inscrevam. Estamos aí nas últimas vagas, né, Renata, para a jornada. As Então últimas fica aí o convite. presenciais e desculpa, Clarice, mas só ressaltando que para professores e educadores a gente tem um valor realmente diferenciado, que é para possibilitar, né, levando em consideração a realidade do professor hoje, que eles possam realmente comparecerem à jornada. Então, qualquer dúvida, mandem lá uma mensagem pode ser no Instagram ou no WhatsApp da Horizontes, ou para mim, ou para Eda, ou para Clarice, para qualquer uma de nós, e a gente encaminha para o pessoal se inscrever, né? Eu vi que tem aí a Amanda da Gente Miúda, deve ser da Gente Miúda, da escola infantil. Não sei se a Amanda é professora, se é coordenadora. Se tiver gente para levar, enfim, né? Não sei. Ela eu consigo identificar porque tá o nome da escola. Talvez tenham outras colegas de outras escolas infantis. Entre em contato com a gente. E a Bruna também, né? Por favor, quem ela acha também que, enfim, pode indicar para estar presente na jornada, que precisa de algum, vamos dizer, apoio, incentivo financeiro para tal, a gente quer colaborar com os educadores para fazer desse momento um momento realmente de formação. Então, né? Ótimo, muito Vamos importante. ajudar. Tá bem. Quero Obrigada, agradecer gente. também o convite mais uma vez. Para mim foi um prazer estar aqui e conhecer um pouquinho mais também vocês. Espero que encontre vocês e conheça presencialmente, né, na jornada. Vou estar por lá, sim. E vou passar daí o recado também, se eu tiver alguém para indicar para fazer. É bom saber que tem essa possibilidade, Renata. Ótimo. Nos encontraremos lá. Então, boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, obrigada, gente.